a Deus pelo privilégio de estarmos iniciando mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, a nossa lição do segundo trimestre, que fala sobre a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada pelo Espírito Santo da promessa. E nós vamos estudar hoje a lição que tem o título A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo. É maravilhoso quando a gente consegue ver o apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios, relatando que o Senhor Deus nos escolheu, nos elegeu, e além de nos escolher, tem bênçãos para a nossa vida, bênçãos para a sua igreja, para o seu povo, para aqueles que se aproximam de Deus. E nós vamos, nesta lição, aprender algumas coisas importantes do que Deus planejou, do que Deus fez para nós, para que nós venhamos compreender a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino. O plano de salvação arquitetado pelo Senhor e pelo nosso Criador é algo incomensurável. Em Cristo Jesus, Deus estava reconciliando o mundo consigo mesmo. Essa é uma doutrina gloriosa que revela o imenso amor de Deus. Devemos nos alegrar por isso, pois em Cristo fomos eleitos para desfrutar desse maravilhoso plano. Nós vamos iniciar a nossa leitura nosso comentário dessa lição, agradecidos a Deus porque tem aí nosso textuário, a nossa verdade prática, também a nossa leitura diária, que você pode ler todos os dias da semana no seu lar, juntamente com a sua família. De segunda a sábado tem uma leitura abençoada para cada dia, que vai dar compreensão da nossa EBD, da nossa Escola Bíblica Dominical. Vamos ao comentário. Nesta lição, vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprouve a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que na carta o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. É interessante que Deus, de uma maneira especial, desde a queda do homem, Deus vem trabalhando para que o homem voltasse a ter comunhão total com Ele. E Deus trabalhou de diversas maneiras, usando seus profetas, usando os sacerdotes, os líderes da nação, para que essa aproximação, essa volta de comunhão com Deus acontecesse. E em Cristo Jesus nós podemos ver isso acontecendo, e Paulo vai enfatizar isso nesse primeiro capítulo da carta aos Efésios, nessa primeira parte do capítulo, da grandiosidade das bênçãos espirituais que Deus tem preparado para a sua igreja, preparado para nós. Esse projeto de reconciliação que Deus nos proporcionou através de Jesus estava no coração de Deus desde o princípio. Desde a fundação do mundo. Deus nunca é pego de surpresa. É interessante que o homem pode falhar, errar, transgredir, abandonar os projetos e deixar tudo à mercê, mas Deus ainda continua no controle, e Deus, de uma maneira maravilhosa, proporcionou a nós esse privilégio, através de Cristo Jesus, de nós termos essa reconciliação, sermos alcançados pela misericórdia, pela bondade, pelo amor de Deus para com as nossas vidas. A nossa lição desse domingo, a segunda lição desse trimestre, ela é composta de 3 partes. E a primeira parte vai falar da nova posição em Cristo, a segunda parte vai falar de uma vida cristocêntrica neste mundo, e a terceira parte vai falar do Espírito Santo, o penhor da nossa herança. E com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos neste momento discorrer sobre esse assunto, tendo como ponto central: Deus nos concedeu bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Esse ponto central vai nos demonstrar que somente através de Cristo Jesus nós conseguimos ser abençoados. Somente através de Cristo Jesus nós conseguimos receber as benevolências do Senhor, as benesses de Deus para a nossa vida. Eu me lembrei que quando Moisés, lá no Monte Gerizim, vai declarar as bênçãos do Senhor sobre o povo, e daí do Monte Ebal vai declarar as maldições, ele vai colocar uma condição:
se o meu povo, né, se vocês se humilharem, se vocês reconhecerem, lá no monte ele vai colocar uma condição. Ele vai dizer que quando nós buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração e obedecermos os seus preceitos e ouvirmos atentamente a sua voz, as bênçãos do Senhor virão sobre nós e nós seremos abençoados em todas as instâncias, em todos os lugares, e o nome do Senhor será glorificado. No Novo Testamento, através de Jesus Cristo, quando nós cremos em Jesus, nós recebemos as bênçãos da salvação sobre a nossa vida. A salvação não é simplesmente salvação, ela vem acompanhada de muitas bênçãos, de milagres e maravilhas sobre a vida daquele que crê, daquele que obedece, daquele que anda na presença do Senhor. Vamos ver aqui a nossa nova posição em Cristo Jesus. No passado, estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo Jesus o privilégio da salvação. Coisa maravilhosa, quando a gente vai entendendo que nós éramos perdidos, desgarrados, estávamos condenados a viver uma vida separada de Cristo, a viver uma vida distante da presença de Deus. Mas em Cristo Jesus não há grego, não há judeu, não há nobre, não há rei, não há servo, não há plebeu, todos podem em Cristo Jesus receber a salvação e todas as bênçãos oriundas dela, as bênçãos espirituais, as bênçãos físicas e as bênçãos para esta vida e para a vida eterna. Primeiro tópico da primeira parte diz a doxologia. Após expor os versículos de abertura da epístola, que são os versos 1 e 2, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Ele começa pela frase, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, onde bendito significa digno de louvor. O apóstolo dá sequência até o verso 14, por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Nesse trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão, para louvor e glória da sua graça, ou para louvor da sua glória. Aquele a qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo, uma clara referência à santidade, à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus, que é o Filho amado. Coisa maravilhosa, quando você vê Paulo expondo aos irmãos na igreja em Éfeso a grandeza do amor de Deus e o desejo de engrandecer ao Senhor pela salvação recebida através de Cristo. E a glória é a Deus o Pai. Aleluia, a Deus o Pai. Paulo vai enfatizar que nós devemos adorar a Deus por Jesus, por termos dado o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o seu Filho amado. O segundo tópico diz as bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios 1, 3 a 14, tais como Deus nos elegeu para sermos santos, predestinou-nos para sermos filhos, nos fez agradáveis para si, remiu-nos por meio do sangue de Cristo, acolheu-nos por sua vontade redentora, revelou-nos a palavra da verdade, selou-nos com o espírito da promessa e ainda garantiu a validade da promessa. Tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção do Filho e a realizou, e do Espírito Santo que a garante. Essas bênçãos nos conduzem a exclamar, como Paulo disse, bendito seja Deus. Coisa maravilhosa. Coisa linda quando Paulo vai enfatizar aqui a maneira como Deus planejou, como Deus explanou na história a bênção dele, a bênção da salvação sobre a humanidade, sobre os seus filhos, os eleitos, os escolhidos. Ele começa elegendo, predestinando, nos tornando agradáveis, porque nós não éramos agradáveis. Ele nos remiu com o seu sangue, nos regenera, nos restaura, nos dá condições de filho,
e Ele nos acolhe por sua vontade redentora, Ele revela a palavra, Ele dá o Espírito da promessa e ainda garante que essa promessa venha se validar para a glória de Deus. Paulo elencou essas bênçãos de uma maneira que nós podemos ver isso na parábola do filho pródigo. O filho pródigo vai de uma maneira especial, a parábola que Jesus relata em Lucas no capítulo 15, vai relatar que o pai o elegeu, era filho, o pai o predestinou para ser filho, o pai é quem faz ele agradável, o filho não tinha mérito nenhum de voltar todo sujo, todo maltrapilho, todo cheio de sujeiras, mas o pai o faz agradável. É maravilhoso que o pai o purifica pelo seu amor, através do seu sangue, né? E ele vai acolher o filho pródigo. Coisa maravilhosa, nós éramos desgarrados como ovelhas que não tínhamos pastor, mas Ele nos trouxe para o seu redil, Ele nos acolheu e essas bênçãos são as bênçãos espirituais, são bênçãos que nós lemos aqui que Deus planejou, o Filho realizou e o Espírito Santo nos dá a garantia. Terceiro tópico diz assim, a nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual a partir da sua pessoa. A obra realizada no Calvário relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo, isto é, o oposto da antiga vida, em Adão escravizada pelo pecado. Desse modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. Portanto, a nossa nova condição, a nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo e por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. A nossa condição a partir do novo nascimento, a partir de recebermos Jesus e aceitarmos o plano de salvação, porque nós não aceitamos a Cristo, é Ele que nos aceita, nós aceitamos sim o projeto de Deus, o plano da salvação e recebemos Cristo em nossa vida. E a nossa nova condição é que nós estamos em Cristo. Paulo vai enfatizar numa das suas cartas que nós vivemos uma vida nova em Cristo. Em Cristo nós somos nova criatura, em Cristo as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Em Cristo Jesus nós temos a libertação da escravidão do pecado e nós começamos a viver uma vida livre para adorar ao Senhor, bendizer o seu nome. Essa é a condição daquele que recebe Jesus na nossa nova posição em Cristo. A segunda parte da nossa lição vai falar sobre uma vida cristocêntrica neste mundo. Diz assim, embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para louvor da sua glória. Imagine, o pecado entrou através da queda do homem, da aceitação, da tentação que Eva sofreu lá no jardim. O homem e a mulher, eles pecam, desagradam ao Senhor, desobedecem à ordem divina e são tirados do convívio diário com Deus. Desde então, Deus, de uma maneira especial, vai tentando se revelar para o homem. Alguns personagens da história da humanidade revelam como Enoque, que andou com Deus, como Noé, que foi um homem que era fiel na sua geração, como Abraão, que foi chamado amigo de Deus, e na sequência os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, e todos até iniciarmos o período monárquico. Você vai vendo ali José, vai vendo Jacó, vai vendo Moisés, homens que conseguiram ter um relacionamento com Deus. Moisés, um dos casos mais lindos, quando Moisés vai ser chamado por Deus, dizendo, olha, com os homens, com os profetas, com qualquer outra pessoa, eu me revelo através de sonho e visão, mas com Moisés eu falo face a face, eu converso com ele. Isso é maravilhoso. Mas isso ainda não era suficiente. Deus queria ter esse relacionamento mais íntimo, mais próximo do homem, e Ele vai revelar isso em Cristo Jesus. Ele vai nos eleger para isso. É tão interessante que Paulo vai dizer que isso não está restrito aos judeus, é para todos aqueles quanto o Senhor nosso Deus chamar, para toda a humanidade, envolvendo os gentios, envolvendo nós. É lindo que
o Senhor Jesus na oração pelos discípulos, no capítulo número 17, ele vai dizer: para todos aqueles que hão de crer no meu nome, eu peço que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, que o Senhor esteja com eles. Pedro vai dizer que essa promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos e todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Essa nova vida em Cristo Jesus, essa sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, não é para uma classe de pessoas, é para todos nós. E é tão maravilhoso que Deus revelou esse mistério para nós, como igreja, vivermos uma vida abundante na presença dEle. Primeiro tópico diz: a revelação do mistério. A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade, que está no versículo 9 do primeiro capítulo, sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade com o propósito de salvar os pecadores. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. A sua vontade foi executada conforme o seu desígnio por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. Que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa, quando você consegue entender que Deus vai revelar para nós. Eu acho lindo quando o escritor da carta aos Hebreus, na galeria dos heróis da fé, no capítulo 11, ele vai falar de tantos personagens que foram fiéis e tiveram a sua fé demonstrada através das obras e através da confiança real em Deus diante das adversidades, que ele termina o capítulo dizendo: todos estes esperavam pela promessa, almejavam conhecer Jesus e viver com Cristo e ter este amor de Cristo, este amor de Deus revelado em Cristo na sua vida, e Deus concedeu a nós esse privilégio. Que coisa maravilhosa essa revelação do mistério de Deus. É tão interessante que eu costumo citar que no Antigo Testamento Deus estava sobre os homens. No Novo Testamento, ele estava entre os homens, na pessoa de Jesus Cristo, caminhando sobre a terra, caminhando entre os homens. Depois da ascensão de Cristo, do sacrifício, ressurreição e ascensão de Cristo ao céu, a Bíblia diz que Deus enviou o Espírito Santo e o Espírito Santo está dentro de nós. Então, no Antigo Testamento, Deus sobre os homens. No Novo Testamento, no início, Deus entre os homens. E agora, Deus dentro dos homens. Deus dentro de nós, agindo em nós, trabalhando em nós, revelando a nós os mistérios gloriosos das bênçãos espirituais. Segundo tópico da segunda parte diz: a plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isso inclui tudo que foi escrito ou criado por Cristo, para Cristo e que subsiste em Cristo. Paulo vai dizer que tudo é por Ele, para a glória dele, e sem Ele nada do que foi feito se fez, porque Ele subsiste eternamente. Isso ele falava de Cristo. Implica dizer que todo o universo, céus e terra estarão submissos à autoridade e à soberania de Cristo. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Essa declaração não tem conotação universalista. A ideia é que no fim todos serão salvos, mas finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo, a cabeça da igreja e também a cabeça do universo. A dispensação ou administração desse plano será na plenitude dos tempos. Aqui a palavra grega para tempos não é cronos, que traz uma ideia de cronologia, mas é kairos, que se refere ao tempo divino previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. Nós vemos aí que a plenitude dos tempos que Paulo está falando, Paulo está dizendo que Deus planejou isso, Deus preparou isso para este tempo, para a plenitude dos tempos, e que muitas coisas ainda hão de acontecer e acontecerão. É interessante que Paulo vai citar aqui que Cristo é o cabeça do universo, Ele é o cabeça de todas as coisas. Eu acho lindo que o próprio Jesus vai declarar aos seus discípulos no Monte das Oliveiras, e o evangelista Mateus foi quem registrou, no capítulo 28 e no versículo de número 17 e 18, ele vai dizer: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Não há poder que não esteja sobre a subordinação de Cristo Jesus.
Todo o poder está nas mãos do Senhor. E se existe qualquer outro poder que possa você imaginar, ele está subordinado ao poderio de Cristo. Jesus vai dizer isso a Pilatos. E aí Pilatos diz para ele: eu tenho o poder de te soltar. E aí Jesus disse: não, tu não tens poder nenhum, se meu Pai não tivesse te concedido, ou se não te fora dado. Todo o poder ainda está nas mãos do Senhor, Ele ainda rege sobre todas as coisas. Quando fala-se da plenitude dos tempos, Paulo está dizendo aqui do tempo Kairos, não do tempo Cronos. Não é no nosso tempo, não é do nosso jeito, não é, segundo as nossas vontades. A gente está vendo aí toda essa circunstância que está assolando o nosso país, o Brasil, que é a pandemia, assolando até o mundo, e nós vamos ver que os tempos estão se aproximando, mas o tempo Kairos de Deus é o tempo que Ele vai agir da maneira correta, e o nome do Senhor será glorificado, e todas as coisas estarão sob o domínio do nosso Deus. Terceiro tópico, né? Glória a Deus. Terceiro tópico, ele diz assim: o louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios. A igreja, Paulo muda do pronome nós, ele e os judeus, para o pronome também vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. Por conseguinte, tudo o que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Que coisa maravilhosa. Que coisa linda quando nós podemos ver Deus usando o apóstolo Paulo para revelar a nós, em Cristo Jesus, coisas grandiosas que ele vai dizer aqui que tudo vai culminar para que nós, ele vai dizer nós os judeus e vós os gentios, para que todos vós também possam estar participando, sendo herdeiros da promessa de Deus em Cristo Jesus. E é tão interessante que não diz respeito só a nós, eu citei aqui já esse texto, mas todos a quantos aqueles o nosso Senhor Deus chamar. Então o Evangelho revelado, as bênçãos, a sublimidade das bênçãos espirituais é para todos aqueles que o Senhor chamar. E você é chamado de Deus, você é escolhido de Deus, você é alguém que Deus elegeu para a salvação em Cristo Jesus. Glória a Deus. A nossa terceira parte vai falar o Espírito Santo, penhor da nossa herança. O Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação idealizado pelo Pai. Você já imaginou? Se nós tivéssemos a salvação, tivéssemos o perdão, tivéssemos a reconciliação e não tivéssemos a presença do Espírito Santo, que é o penhor dessa promessa, que é a garantia de que essa promessa vai dar certo. Eu acho lindo quando Jesus, lá no capítulo 14 de São João, ele vai salientar aos discípulos que era necessário ele ir para que o Espírito Santo viesse. E quando ele fosse, o Espírito Santo viria e ensinaria, e capacitaria, e estaria conosco, nos lembrando, nos fazendo entender, nos fazendo compreender todas as coisas que ele tinha ensinado, todas as coisas que ele tinha revelado. Então a ação do Espírito Santo na salvação e para entregar as bênçãos espirituais para nós é muito maravilhosa. Eu e você precisamos mais do que nunca nos relacionarmos com Deus, através de Jesus, pelo Espírito Santo da promessa que habita em nós. Paulo vai dizer que aquele que é espiritual discerne bem as coisas espirituais, mas aquele que é carnal não consegue discernir. O espiritual que discerne bem as coisas espirituais, até por alguns não é discernido, mas ele entende as coisas do Espírito. Que coisa maravilhosa nós sabermos que temos o Espírito Santo, o penhor da nossa herança. Glória a Deus. O primeiro tópico da segunda parte vai falar o selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, e por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus.
e o maligno não lhes toca. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem um papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador. Ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, e quem também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. Esse selo do Espírito Santo na nossa vida é tão maravilhoso, é tão necessário, porque a primeira coisa que Jesus vai fazer ao ressuscitar, ele vai ao cenáculo, e quando ele entra no cenáculo, uma das primeiras coisas, no primeiro domingo, no final do dia, eles estão reunidos no cenáculo, e ao Jesus entrar, Jesus não entra abrindo porta, Jesus simplesmente se apresenta no meio deles, e vai dizer, paz seja convosco. E ao ele falar, a Bíblia diz no capítulo 20, versículo 21 de São João, que Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. Jesus precisava selar eles com o Espírito Santo da promessa. Ali houve a conversão real e total dos discípulos decidindo amar a Cristo, independente de permanecer com ele ou não. Jesus seria levado assunto aos céus e os discípulos precisavam desse sopro do Espírito sobre a vida deles. Eu acho lindo que lá no livro de Ezequiel, no capítulo de número 37, na visão do vale de ossos secos, Deus vai também pedir vai ordenar, melhor, que Ezequiel profetize que o Espírito de vida venha sobre eles. E o Espírito vai agir sobre eles e eles se tornam vivos em Cristo Jesus. E é lindo que quando nós que éramos mortos em nossos delitos e pecados e não conseguimos agradar a Deus, através de Cristo Jesus nós somos vivificados. O Espírito Santo é quem nos vivifica. O Espírito Santo é o penhor, é o selo que nós recebemos e identifica que nós somos filhos de Deus. Paulo vai dizer que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que realmente nós somos filhos de Deus. Paulo vai enfatizar também que através da ação do Espírito Santo na nossa vida, o fruto do Espírito é desenvolvido e nós conseguimos viver uma vida de amor, de alegria, de paz, de benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança e domínio próprio. As 9 qualidades do fruto do Espírito são desenvolvidas em nós através do fruto do Espírito. Também através do Espírito Santo que nós recebemos os dons espirituais. É através do Espírito Santo que nós somos cheios de bênçãos espirituais referente aos dons que nos darão condições de realizar as obras que Jesus realizou e obras maiores do que aqueles que realizou. Isso é coisa maravilhosa, essa é a promessa de Jesus. Eu vos enviarei o Espírito Santo e ele estará convosco e ele fará com que vocês realizem obras iguais e maiores dos que as que eu realizei. É tão maravilhoso que João vai escrever na primeira carta, no capítulo 5, que aquele que é nascido de Deus, que tem o selo da promessa, o selo do Espírito, o diabo não lhe toca, o maligno não lhe toca. Isso é maravilhoso. E eu e você entendemos que o Espírito Santo age na nossa vida. Então lembre-se disso, a partir do novo nascimento de você receber Jesus, o Espírito Santo já entrou em você, já começou a agir em você. Não se refere ao batismo do Espírito Santo, que é uma outra lição, é um outro estudo, é algo diferente que nós vamos tratar num outro momento, mas é algo maravilhoso para eu e você entendermos. Já temos o Espírito Santo, precisamos buscar o revestimento espiritual, que é o batismo aí com o Espírito Santo. Segundo tópico da terceira parte diz, o penhor da nossa herança. O termo grego arrabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela. A palavra tem origem semítica que era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente da sua conduta, mas isso está dizendo que a redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecerem fiéis. Note bem, por você receber o Espírito Santo, não está dizendo que você está salvo e pode viver a vida que quiser, que a salvação já está garantida. Não, o penhor, a presença do Espírito Santo garante ao crente que permanecer fiel à salvação.
Ele vai nos dar graça para permanecer fiel. É o Espírito Santo que vai nos dar condições de sermos fiéis. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos dá a garantia de que um dia seremos arrebatados e levados ao céu de glória para sempre vivermos na presença do Senhor. Eu quero concluir com você. A conclusão diz, nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus, por meio de Cristo, e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Você já entendeu? Paulo vai nos ensinar, nos primeiros versículos da carta aos Efésios, que nós temos em Cristo Jesus as bênçãos da salvação, o penhor da promessa, o selo da promessa, e nós temos a garantia de vivermos uma vida eterna na presença dele. Através do Espírito Santo agindo em nós, Deus nos dá acesso à nova Jerusalém pelas portas. Nós entraremos celebrando o Senhor. Que eu e você venhamos agradecer a Deus. Que eu e você venhamos, como encerramos aqui a nossa lição, bendizer glórias e louvores ao Deus eterno. Como Paulo vai dizer no início da sua lição: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero orar com você. Eu quero orar com você nesse momento. Quero agradecer a Deus pela sua vida. Quero agradecer a Deus por mais este estudo da palavra de Deus, da nossa lição bíblica dominical. Pai de amor e de bondade, a minha gratidão por este momento maravilhoso, pelo privilégio que tem de poder explanar a tua vontade através do estudo da carta aos Efésios que a nossa CPAD lançou neste segundo trimestre de 2020 através da lição bíblica da escola dominical. Vem agora abençoar a vida de cada um dos nossos ouvintes que estarão acompanhando e participando desta escola, desta lição. Vem agora abençoá-los de maneira especial e ajuda-nos a render glórias e louvores ao teu nome, que venhamos reconhecer que acima de tudo, se não fosse a tua misericórdia, o teu amor e o teu projeto, o teu planejamento de salvação e a pessoa de Cristo que executou esse projeto e do Espírito Santo que faz com que esse projeto venha permanecer em nós e venha agir na nossa vida, nós não teríamos salvação e nós queremos te louvar. Bendito seja o teu nome, ó Deus eterno, bendito seja o Senhor Deus, Criador de todas as coisas, por este momento maravilhoso, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Acompanhe sempre, toda semana neste canal, através do canal do YouTube, da Deissara, a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Que Deus te abençoe.